Joel, boa tarde. Boa tarde aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas eu nem vou esticar o nosso papo porque a gente tem ocorrência urgente acontecendo agora em São Paulo. A gente tem algumas imagens, eu convido quem está nos acompanhando a ir para a nossa live, que mostra o trabalho do Corpo de Bombeiros neste momento para atender as vítimas de um desabamento que aconteceu agora há pouco na região do Bexiga, na rua 13 de Maio. O desabamento aconteceu em um restaurante famoso, conhecido ali na região, na 13 de Maio, no coração do Bexiga. Está com a gente aqui na linha para nos trazer mais informações sobre o trabalho de resgate nesse instante, a porta-voz do Corpo de Bombeiros, a capitão Carol Buruzician, que está aqui com a gente neste momento. Capitão, bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, uma boa tarde para a senhora. Qual que é a situação nesse restaurante neste momento? Oi, capitão, bom trabalho. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Joel. Nesse momento, as equipes estão tentando acessar duas vítimas que estão sob os escombros, né? A parte do teto desabou. 3 vítimas foram relatadas para as equipes, uma já foi retirada. Sim. E 2 ainda estão sobre os escombros. Eu não tenho como te passar agora a situação exata das vítimas, porque as equipes estão em atendimento. Temos 7 viaturas no local. O Águia foi acionado e nesse momento as equipes ainda estão trabalhando exatamente agora para a retirada dessas vítimas em segurança, porque ainda há o risco de mais colapso estrutural por conta da explosão. O capitão, quando a gente vê uma cena como essa e uma cena ligada a um restaurante, a gente pensa imediatamente em uma explosão de botijão de gás, e esses estabelecimentos normalmente tem aqueles botijões industriais, aqueles grandes que têm um poder de explosão, um poder de impacto muito grande, né? Já está confirmado que foi uma explosão de botijão de gás, algo assim? A ocorrência entrou para o Corpo de Bombeiros como sendo uma explosão, né? Um botijão que havia explodido. A perícia vai, de fato, falar o que aconteceu. O Corpo de Bombeiros, nesse momento, atende as vítimas que estão debaixo dessa estrutura. Parece-me, né, pela dinâmica, pela cinemática do acidente, que realmente houve essa explosão. A causa em si, a gente não consegue apontar nesse momento, como eu disse, vai ser um trabalho da perícia da Polícia Civil, né? Mas, de fato, combina com uma explosão. Sim, não sabemos se foi explosão interna, se foi de conexão, do que foi, mas isso mais para frente o relatório vai indicar. Pois então essa é a situação que a gente tem agora. Para quem está nos acompanhando, acabou de ligar o rádio, a gente está falando de uma explosão na rua 13 de Maio, coração do Bexiga, onde um restaurante explodiu e o teto cedeu agora há pouco, por volta de 12:30. A gente tem informação de 2 pessoas que estão sendo procuradas e uma terceira, capitão, que foi retirada do local. A gente já tem mais alguma informação sobre o estado de saúde dessa pessoa que já foi resgatada? Eu estou aguardando as equipes me passarem a situação da vítima. Eu não tenho... eles não... Porque funciona assim. As equipes que estão lá têm que avisar o centro de operações a situação. Então, enquanto está no atendimento, enquanto tem um médico atendendo, o médico da avançada, ou o resgate dentro enquanto a gente não estabiliza, não saber exatamente a situação real da vítima, a gente não passa para o centro para depois não ter que voltar atrás da informação. Então, a vítima ela foi retirada e está sendo atendida no local pelas equipes do Corpo de Bombeiros. E as outras 2 ainda estão sendo acessadas, como a gente diz, né? Ou seja, estão no visual das equipes, as equipes conseguem enxergar essas vítimas, mas agora é um trabalho de estabilização do que está por cima dessa vítima, acessar as vítimas sem que haja um prejuízo para a saúde. Então existe toda a estabilização do terreno, da vítima, para que não agravem o dano, a lesão da vítima, para não agravar a lesão das vítimas. E os outros estabelecimentos do lado? Para quem não conhece o Bexiga, a gente está falando, Joel, de restaurante que é assim, é parede com parede. É um coladinho no outro. Aliás, muitos são casas antigas. Ô, Ana. Pois não, Carol, pode falar, capitão. Só para atualizar, acabei de receber aqui que as 2 vítimas que estão sob os escombros estão conscientes, tá? Boa notícia. Então,
elas estão conscientes, estão conversando com as equipes, graças a Deus. São Ótimo. funcionários, né? Muito provavelmente são funcionários, porque pelo que eu estou vendo aqui, na imagem que você não tem acesso, você que nos acompanha, a maioria nos ouve pelo rádio exclusivamente, eu estou vendo uma coifa. E acredito que essa explosão tenha acontecido na cozinha. Provavelmente são funcionários, né, capitão? Exato, foi na região, foi na cozinha, na parte que realmente tem a ligação de gás ali, por isso que coincide a cinemática do acidente com o que foi relatado, de uma explosão. Provavelmente essas vítimas de fato são funcionários, porque era na parte interna do estabelecimento, não foi na parte externa ali das mesas, salão. Bom, e aí eu estava perguntando sobre os outros restaurantes ali na região, porque são casinhas antigas muito coladas, parede com parede. E esse restaurante que explodiu, onde aconteceu esse acidente, eu conheço esse local e ele é dessa maneira. Parede com outros estabelecimentos, cantinas italianas que a gente tem por aí. Algum outro local foi interditado por medida de segurança para que seja feita uma análise aí da estrutura, capitão? A Defesa Civil, ela também foi chamada, as equipes já estão deslocando para lá com engenheiros, para eles sim avaliarem o risco de colapso estrutural e ter ou não que esvaziar os prédios, as casas, né, os estabelecimentos adjacentes. Então, o engenheiro vai fazer uma análise e vai emitir seu parecer. Bom, então agora é aguardar. E o trabalho principal, o primeiro que tem que ser feito é esse. O de retirada dessas duas pessoas que ficaram presas sob os escombros desse teto que desabou nesse restaurante aí na 13 de maio, no coração do Bexiga, que é um bairro histórico e abarrotado, apinhado de restaurantes no centro de São Paulo. Mas, Ana, pois não, deixa eu capitão. só utilizar mais informação. A gente vai estar falando em tempo real enquanto a ocorrência está acontecendo, né? Então, tem no total agora, acharam mais outras 3 vítimas. Então, no total, nós temos 6 vítimas, todas elas conscientes, né? Então, não tem nenhuma vítima que está desaparecida, mas a gente está falando em tempo real e as informações elas estão chegando. Então, até esse momento, 6 vítimas confirmadas e atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Bom, a ocorrência está no quente, pelo que eu estou percebendo. A explosão ela foi há quanto tempo? Deve ter quantos minutos? Porque mais ou menos eu estou vendo, hora. Deve ter pelo menos uns 10 bombeiros ali, entre homens e mulheres, profissionais como um todo atuando. Pelo menos 10 profissionais. Foi agora há pouco mesmo a explosão, capitão? Nós recebemos a ligação às 12 horas e 35 minutos. Tem 7 viaturas no local. A gente pode presumir que tenha quase 20 homens. Eu não tenho o número de homens aqui, homens e mulheres, né, efetivo do Corpo de Bombeiros, mas são 7 viaturas que vai dar mais ou menos entre 20 e 25 homens e mulheres trabalhando nessa ocorrência. Então, está acontecendo, né? E numa situação como essa, ela é muito dinâmico, porque a área é uma área grande e até a gente contabilizar, até a gente chamar os responsáveis, verificar quem está faltando, quem não apareceu, quem não apareceu, é um trabalho demorado, por isso que às vezes a gente dá uma segurada na informação, para a gente não ter que ficar retificando, né? Então, ela está acontecendo, as equipes estão lá no local, e o que a gente tem agora para passar, pode ser que esse número realmente aumente, pode ser que permaneça, mas a gente está na área quente lá, passando a informação em tempo real para vocês, e para quem nos escuta. A preocupação é com o horário, né? 12:30 é a hora que os restaurantes estão abarrotados aí, né? Muita gente frequenta esse pedaço do Bexiga, mesmo sendo uma área um pouco mais turística, porque tem muita empresa, tem muita firma nessa região. A gente está falando de um pedaço da 13 de maio, que é perto do Bela Vista, da 9 de julho, da Avenida Paulista. Então, tem um fluxo de pessoas muito grande e o potencial da gente ter mais pessoas, até com ferimentos leves, com escombros, é muito grande. Você conhece esse restaurante? Eu conheço esse restaurante. Ele é um restaurante o quê? As pessoas pegam a comida e vão embora? É um restaurante de delivery? Senta para comer. Tem área para comer. É um restaurante que tem várias mesas para o fundo, um restaurante comprido, sabe? Igual essas casas que tem aí no Bexiga. Você tem a parte de espera na frente e para o fundo as mesas. A cozinha fica distante? A cozinha fica da onde no fundo. Os clientes ficam? Fica. Assim, não é tão distante, porque não é um restaurante tão grande, né? Eu não conheço. E é térreo. Então, a gente está falando de um teto que, quando desaba sobre o restaurante inteiro.
né? Não sei se foi esse, se ele caiu por completo, capitão, não sei se essa informação vocês têm. As imagens que a gente recebeu mostram pedaços de concreto muito grandes que caíram. E os bombeiros tentando tirar ali juntos, né, fazendo muita força. A explosão foi tão potente que até a parede se deslocou. O pedaço robusto ali da parede, pedaços na realidade se deslocaram de concreto puro junto com tijolo. Ou seja, uma explosão, infelizmente, com um grau de devastação aí bem grande, pelo que a gente está vendo. Exatamente. Por isso os bombeiros falam na questão de vazamento de gás, que costuma ter esse tipo de consequência. Dá para ver nas imagens os fogões industriais, né, um do lado do outro, que foram arremessados durante essa explosão, e o pessoal dos bombeiros tentando resgatar quem estava ali embaixo trabalhando, possivelmente no horário em que o restaurante estava bem cheio. Bom, Capitão Carol, muito obrigado por enquanto, um bom trabalho para vocês aí. Quem sabe a gente se fala um pouco mais tarde, tá bom? Obrigada, um abraço a todos que nos ouvem, estamos à disposição. Um abraço para a senhora. E tem um ouvinte falando sobre esse acidente, essa explosão que aconteceu aí no centro da capital. Boa tarde, Joel. É o Roberto, taxista, que está falando. Acabei de passar por lá, o helicóptero tinha acabado de pousar, levantou uma poeira danada, mas não fazia ideia do que era, não tinha trânsito, não tinha nada, estava até tranquilo de passar. Só tinha uma poeirona aqui, tive que fechar os vidros. Valeu, obrigada aqui pela mensagem. Na nossa live agora, as imagens ao vivo... Ele falou helicóptero, águia acionado? Provável, né? E helicóptero também de emissoras de TV que passaram por ali e tudo mais. Mas é uma ocorrência que talvez o águia tenha sido acionado também, né? Porque possível. É ocorrência de queimadura. Então, a princípio isso e outros ferimentos que a gente pode ter. Desabamento em cima de pessoas, a gente tem fraturas, aí depende do grau de gravidade. A 13 de maio, no local onde aconteceu esse acidente, está fechada, obviamente, totalmente bloqueada, está cheio de viatura dos bombeiros. Quem está na nossa live está vendo as imagens ao vivo da equipe da Band, que já está aí nesse trecho da 13 de maio, lá embaixo na 13 de maio, quando ela já é paralela à Rua Rui Barbosa. Sabe a melhor referência? A Praça Dom Orione, onde tem aquela feira de antiguidades do Bexiga. É naquele pedaço atrás dessa praça, nesse pedaço aí da 13 de maio, onde tem caminhão dos bombeiros, viatura do SAMU e o pessoal trabalhando. Essa é a nossa Motolink já? É a nossa Motolink, imagem aqui da Band que está lá. Quem está do lado de fora, passando por ali, talvez nem perceba, porque tem muita viatura, mas as equipes estão paradas ali na porta e o trabalho quente mesmo, Joel, está rolando no fundo do restaurante. É só isso aqui o restaurante? É a entrada? Só isso. Só isso. É bem estreito mesmo, deve ter uns 4, 5 metros de ele largura fundo, Joel, e comprido. Comprido para o fundo, onde aconteceu a explosão. Então o quente do trabalho está lá no fundo do restaurante. E essas equipes que estão na calçada estão esperando as vítimas serem retiradas para correr com elas para os hospitais ali, possivelmente os da região da Paulista, o Hospital das Clínicas, que é o hospital de referência mais próximo. Volta o vídeo, por gentileza, Magé, se possível, quem está no Twitter aí nos acompanhando, o vídeo lá do trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, que eu estou tentando agora imaginar a seguinte questão. Esses botijões de gás, eles ficam na parte externa, né? É difícil você ter botijão de gás industrial com permissão na parte interna da cozinha ali, normalmente fica na área de fora. Então, vamos trabalhar com essa possibilidade. Imagine uma explosão dessa magnitude, uma explosão com muita força mesmo, e não dá para imaginar nada diferente se tratando de botijão industrial. Mesmo ele estando do lado de fora, a energia toda atingiu a cozinha assim com muita força. A cozinha está bem estragada, a parte ali foi totalmente desmoronada, né? As partes laterais das paredes e também parte do teto. O teto não é nem difícil de você imaginar isso, porque normalmente tem aquela estrutura de gesso. Agora, o que me chama a atenção é o desmoronamento mesmo, o descolamento da parede. Parece que essa área ela passou por um retrofit, houve uma remodelagem na estrutura física ali, fizeram uma nova parede colocando sobre a parede antiga. Essa nova parede, ela parece ter se desprendido por completo ali. Então, gente, foi uma explosão assim tão forte que 6 pessoas foram atingidas até agora. Nós começamos com a possibilidade de 3 vítimas, uma já resgatada e 2 sendo acessadas pelos bombeiros, mas houve uma atualização. A capitão Carol do Corpo de Bombeiros, por último, informou a Ana, que estava no contato direto com ela, nossa Ana Paula Rodrigues, de que outras vítimas tinham sido informadas.
E eu estava aqui cuidando de um problema interno também, porque caiu água sobre a nossa mesa, infelizmente eu derramei. Mas é isso, gente. Vamos seguir acompanhando o trabalho de perto dos bombeiros, com mobilização do SAMU. É provável que tenha sido acionado também helicóptero Águia, mas as nossas equipes já estão presentes. Uma delas representada pela equipe de Motolink, Ana. Exatamente. A gente vai ficar de olho